Vamos orar por essa palavra? Então vamos orar. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome neste culto de domingo. Eu te peço que o Senhor ministre os nossos corações através dessa palavra que vai ser pregada. Eu não tenho o que oferecer para eles, mas a tua palavra é tão poderosa que eu tenho certeza que vai transformar os corações. Por isso me usa como instrumento nas tuas poderosas mãos, meu Senhor. E que possamos entender essa ministração para que a partir dela possamos ser transformados, Senhor. Nós precisamos de transformação. Nós desejamos transformação. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de salvação, de cura, de libertação. E é isso que a tua palavra produz. Por isso vem e agora, Pai, nós não queremos mais nada a não ser te ouvir. Na minha pequenez, Senhor, me usa. E que os corações estejam sedentos agora, não para me ouvir, mas para ouvir o que o Senhor tem a dizer. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Fica quietinho aí no seu lugar agora. Vamos nos conectar com a palavra. Esses dias meu filho Bernardo perguntou para mim quem inventou a luz. Eles, com uma certa idade, eles são muito curiosos, querem saber de tudo, né? Vocês sabem quem inventou a luz? Sabem? Sabe ou não sabe? O nome dele é Thomas Edison. E ele foi um dos melhores, um dos maiores, na verdade, inventores da humanidade. Ele inventou a roda de borracha do carro. Ele inventou a urna eletrônica. Ele inventou a embalagem a vácuo. Ele inventou a bateria de carro elétrico, óbvio que agora está mais evoluído, né, gente? Mas foi ele que deu início. Ele também foi o criador da câmera cinematográfica. Ele inventou, para vocês que gostam, a caneta de tatuagem. Vocês acreditam nisso? Fiquei, perplexa quando eu li sobre isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior invenção e a mais incrível que esse homem fez foi a invenção da lâmpada elétrica. É ou não é? Ele foi um dos grandes homens que fez parte da mudança da história da humanidade. Você já imaginou se a gente não tivesse luz? Como é que ia ser? Só apaga essas luzes para eles verem a diferença. Não ia ficar diferente. Olha, a irmã já se empolgou, apagou. Aí ia ser assim. Ia ser assim. Obrigado pelo efeito sonoplastia, é isso que fala? Obrigada. Thomas Edison era um filho de um marceneiro e de uma professora. E quando ele tinha 7 anos de idade, a família dele mudou para uma outra cidade. E diz a história, eu não sei se é real, talvez seja um conto, mas diz a história, tá? Que naquela nova cidade ele foi para uma escola e ele só estudou naquela escola durante 3 meses. Por quê? Porque ele foi considerado pelos professores daquele lugar uma criança que tinha um atraso mental. Então a história conta, vou repetir mais uma vez, não sei se é verdade, talvez seja um conto, que, claro que não é um conto que foi ele que inventou, mas essa história, tá? Aí, essa história conta que o diretor lá da escola de Thomas Edison, ele entrega um bilhete nas mãos do menino e pede para o menino entregar para a mãe. Ele leva o bilhete para a mãe e quando a mãe lê o bilhete, ela lê em voz alta. E naquele bilhete estava escrito assim, segundo o que a mãe leu: seu filho é um gênio. Essa escola é muito
pequena para ele. E não há professores ao nível dele. Por favor, mãe, ensine você mesma a ele. E a partir dali, aquela mãe começou a ensinar o seu filho em casa. E depois de muitos anos, ele se torna esse inventor que eu te falei, que fez a lâmpada elétrica e tantas outras invenções. Só que a mãe dele morre. Vocês estão aí? E quando ele estava ali, o Thomas, arrumando alguns papéis, ele encontra o bilhete. Um bilhete dobrado num canto ali da gaveta. E para surpresa dele, era aquela carta que o diretor tinha mandado para que Thomas entregasse para a mãe. E quando ele lê a carta, ele percebe que o conteúdo daquela carta era bem diferente do que a mãe dele tinha lido há anos atrás. Sabe o que a carta dizia? Mãe, seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos mais deixar ele vir para a escola. Thomas Edison era uma criança confusa, sim, mas graças a uma mãe heroína, a uma mãe dedicada, ele se tornou um gênio do século. Meus queridos, deixa eu dizer algo bem importante. Eu quero que você grave isso na tua cabeça. Existem certos momentos da vida onde é necessário mudar o conteúdo da carta, para que assim o objetivo seja alcançado. Deixa eu repetir. Vai ter momentos que é necessário mudar o conteúdo da carta, para que aí o objetivo seja alcançado. A gente não sabe se a carta é real, se a história é real, mas eu tenho certeza que se essa mãe ouviu, leu sobre um filho que tinha um atraso mental, que não podia mais estudar naquele colégio, ela mesma teve a capacidade, a ousadia, a força de mudar aquela sentença, de mudar aquele rótulo. E glória a Deus por essa mãe destemida, por essa mãe corajosa. Ela resolveu então ali abdicar do seu tempo e ensinar o seu filho. E onde eu quero chegar? Amados, eu e você recebemos muitos rótulos, muitas sentenças, muitas palavras. E talvez você não teve uma mãe, na verdade às vezes até foi a sua mãe que lançou sentenças, palavras e te rotulou. Mas você tem Jesus. E Ele é capaz de mudar a história. Ele é capaz de mudar o conteúdo da carta. Ele é capaz de mudar sentenças. Ele é capaz de transformar todas as coisas. E você precisa saber disso, porque assim como Thomas Edison mudou a história da humanidade, você também é um forte candidato, é uma forte candidata a mudar ao menos uma pessoa que cruzar o teu caminho. Amém? Porque você é luz. Você é luz em meio às trevas. Você vai fazer a diferença na vida de alguém, na vida de uma comunidade, na vida na tua igreja, na tua casa. Mas quantos de nós não acreditamos no potencial que nós temos? Quantos aqui não sabem quem são de verdade? Tudo porque ao longo da sua caminhada, você recebeu rótulos, você recebeu sentenças, e isso agora limitou o seu potencial. Muitos aqui não sabem o que são capazes de fazer, não conhecem o seu verdadeiro potencial em Deus. Aquele diretor rotulou o Thomas. Olha, seu filho não pode estudar aqui, ele tem um atraso mental. Só que aquela mãe, ela não aceitou aquele rótulo, ela não leu o conteúdo da carta.
porque ela sabia da essência daquele garoto. Ele não era um retardado mental. A essência daquele garoto era uma essência de gênio. De gênio. Mas vamos para a Bíblia, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Mefibosete. O Ale fala, só você gosta de Mefibosete. Eu amo a história de Mefibosete. Ele ri de mim quando eu falo. E antes de eu ler sobre o texto, eu quero falar um pouco sobre ele, sobre Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. E depois da morte de Saul e dos seus filhos, Davi assume o trono e se torna rei. Vocês lembram? Certo? E depois de 20 anos do reinado de Davi, ele expressa ali, Davi, o desejo de favorecer, de ajudar algum descendente de Saul. Mesmo Saul tendo perseguido de uma forma severa Davi, você conhece a história porque você é crente, ele mesmo assim sente o desejo de fazer o bem para algum parente, para algum descendente de Saul. E é aí que Mefibosete entra na história. Mefibosete, filho de Jonatas, certo? Neto de Saul, estava vivo e morava em Lodebar. Guarda esse nome, Lodebar. E ele era aleijado dos pés. Estão aí? Tá dando para entender? Sabe por que ele era aleijado dos pés? Você quer que eu te explique a história? Ele era aleijado dos pés porque quando ele tinha 5 anos de idade, a babá dele, apressada em fugir, porque chega a notícia que Saul tinha morrido, que seus filhos tinham sido mortos, ela com medo, ela sai apressada, ela sai correndo com o menino no braço e ela deixa o menino cair. E aí o menino fica aleijado dos pés. Então, depois da morte deles, da morte de quem? Do seu avô e do seu pai, esse garoto chamado Mefibosete vai morar com seus tios e com seus primos. E não se tem mais notícia do cara. Não se fala mais nele. Até que 20 anos depois, ele é identificado, ele é encontrado em Lodebar. Ele é encontrado em Lodebar. Agora sim, vamos ler 2 Samuel, capítulo 9, toda a história. Vamos lá? Tá dando para entender, né? Vou ler. Todo mundo abriu? Certo dia, Davi perguntou. Eu vou te ler a história que eu te contei, tá? Mais ou menos. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Lembra que Davi era amigo de Jonatas? Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Lembra que ele caiu do colo da babá? Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, tá aí, eu não errei, chegou ele ajoelhando-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto, meu senhor.
porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, um empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Versículo 10. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ai, gente, eu amo. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Até aí. Lemos tudo até aí. Lemos quase tudo. Amados, um evento, uma situação, um trauma, um rótulo, muda a vida de um homem por quase uma história toda, uma vida toda. Ah, quem é aquele ali se arrastando? Ah, aquele ali é Mefibosete, o aleijado, o abandonado, o esquecido, o desamparado, o desempregado, o que nada dá certo, o negligenciado, o fugitivo. Esses adjetivos foram se tornando uma verdade dentro daquele homem. E sabe por que eu sei disso? Porque nós lemos no versículo 8, ele fala assim para Davi: eu não valho mais do que um cachorro morto. Se acha que alguém que deve ter recebido tanto adjetivo ruim ia falar algo de si mesmo assim, ele deve ter recebido muita palavra contrária. E ele fala: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Amados, queridos, existem traumas e marcas nas nossas vidas, coisas que acontecem na nossa história que tem o rumo que tem a capacidade de mudar o rumo da nossa vida. Porque essas marcas, esses traumas, eles te bloqueiam, eles te limitam. São rótulos, são interferências que fazem você acreditar que você não é capaz. Eu sei do que eu estou falando, eu já vivi isso e vivo, gente. Também estou recebendo aqui hoje. Só que é mentira, porque nós somos capazes. Porque aquele que nos chamou, ele nos capacita. Não é porque aconteceu uma coisa ruim, um fato difícil, um momento que marcou a tua história, que não foi favorável, que vai ser assim para sempre. Um capítulo você vive de desgraça e tristeza, no outro você vai viver alegria. A vida é isso. Eu estava comentando com o Alexandre, gente, se a gente não vivesse estações, não teria estação primavera, verão, outono e inverno. Nós também passamos por estações, e talvez você não esteja numa estação tão favorável, mas ela vai passar, a primavera vai chegar, o verão vai aparecer, o sol vai brilhar. Não é porque não deu certo na primeira vez que não vai dar certo na terceira vez. Eu sei, as pessoas elas nos rotulam por situações que nós vivemos, mas o grande problema é que muitas vezes nós aceitamos, nós nos rotulamos baseado em algo que aconteceu errado, mas não necessariamente vai acontecer de novo. E isso gera em nós pensamentos e crenças limitantes, fortalezas na nossa mente. Porque você não foi bom o suficiente em determinada situação, você já acha que nunca vai ser o bom o suficiente nas próximas situações que virão. Isso é um erro. Porque você foi traído, você não consegue mais confiar em ninguém. Como assim? Porque te abandonaram, agora você acha que todo mundo vai te abandonar. Essas crenças nos limitam, elas criam uma barreira mental e elas nos impedem de acreditar na nossa capacidade de realização, porque é Ele que nos dá essa força. Tudo vem dEle. Vocês entendem isso, amados? Eu falei, cadê o Mateus? Eu falei que ia falar dele hoje, ele saiu. É sério, ele saiu. Então, vou falar, né? Quando ele chegar, vai ver que a gente está falando dele.
Meu filho Mateus, quando ele era pequeno, eu acho que ele tinha a idade do Bernardo, eu acho. Eu não consigo me lembrar. Ele sempre foi muito inteligente, muito inteligente. Sabe aquele menino inteligente? Ele é bom em cálculo, em raciocínio lógico, sabe? Só que quando ele era pequeno, o português dele era uma negação. Ele tinha um pouco de dificuldade. E na época ele fez um cursinho de redação, de interpretação de texto. Só que ele ia mal. E por causa disso, nós pais, nós rotulamos o Mateus, olha ele aí, estou falando de você, mas bem, só falo bem de você. Por causa dessa dificuldade dele no português, hoje ele não é mais assim. Mas por causa da dificuldade que ele tinha em português, nós rotulamos ele como uma criança que tinha dificuldade em português. Ah, não, ele é bom em matemática, mas português, ai, nossa, ele é tão ruim. E aí, ele fez esse cursinho, ele ia mal, né? E aí eu me lembro que ele ia ter uma prova e eu cheguei, ele nem lembra disso, eu cheguei para a professora do cursinho e falei assim, olha, eu queria te pedir ajuda. Sabe aquela mãe que chega, né, na sala do professor? Falei, professora, tudo bem? Eu sou a mãe do Mateus, tudo bom? Oi. Então, eu vim aqui te pedir ajuda, porque o Mateus tem uma prova na escola, uma prova difícil, e eu acho que ele precisa de uma revisão de português. A senhora, por favor, dá uma melhorada e ajuda ele, talvez umas aulas a mais, umas horas a mais, mas me ajuda porque ele não é bom em português. Ele é bom em matemática, sabe como é mãe, né? Ele é ótimo em matemática, mas português... Aí aquela professora bem mais nova que eu, ela me olhou e ela me deu uma bronca, gente. Eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, oi, dona Grace, escuta, deixa eu te falar uma coisa pra senhora. Quem falou que o teu filho não é bom em português? Aí eu falei, eu sei, ele tem dificuldade, ele é bom em matemática, ótimo em matemática. Ela falou assim, olha, no começo ele tinha assim muita dificuldade, mas ele foi evoluindo. Ele foi evoluindo. E ele está pronto para fazer essa prova. Dentro dele ele sabe, ele só precisa... Aí ela começou a falar ali, eu fiquei de cara, porque de trás daquele rótulo que a gente colocou nele, existia um garoto que evoluiu para a matéria e passou e está aí até hoje. E por que eu estou falando isso? E peço desculpas para o meu amado Mateus. Ele vai chegar no carro e vai falar, você me usou como exemplo, né? Vai nada, né, Má? Mas por que eu usei esse exemplo? Para que fique claro para você que ainda que você tenha dificuldade em algo, ou tenha passado ou esteja enfrentando problemas, isso não vai rotular você e impedir você de brilhar. Você vai brilhar. Nesse culto nós vamos aprender quem nós somos atrás dos rótulos. Rotularam Mefibosete. Devido à sua queda, devido ao seu problema, rotularam ele. Mas por trás daquele homem havia uma essência. Havia uma essência. Eu aprendo muito com vocês, muito. Eu sou muito boa para ouvir e eu pego cada coisinha que vocês falam. E todo mundo sabe que a gente ajuda o projeto Transformando, que a Patrícia, nossa irmã aqui da igreja, é idealizadora. E ela cuida de crianças que foram rotuladas pela sociedade como crianças que vão ter o mesmo futuro. A sociedade rotulou essas crianças onde elas vão ter o mesmo futuro que seus pais tiveram. Mas eu admiro a Paty, porque ela consegue enxergar a essência daqueles meninos. E é incrível, porque quando ela fala deles, ela não fala do que eles fazem, da dificuldade que eles têm. E a gente sabe como é lá dentro, eu já fui, o Léo já foi. Mas ela olha a essência deles. E porque ela olha a essência deles e ela está, né, transformando, como o mesmo nome do projeto diz, eles vão fazer a diferença. Querido, cada um aqui tem uma essência. Você nasceu para exalar o bom perfume de Cristo. Você nasceu para ser luz.
Então nós precisamos arrancar esses rótulos para que você assuma a sua verdadeira identidade de quem você é para Cristo Jesus. E Mefibosete nos ensina isso. Essa história nos ensina isso. Porque ele foi rotulado como coxo, como um aleijado, mas por trás dessa debilidade, dessa deficiência, havia um príncipe. Havia um príncipe. Mefibosete era um príncipe. Pense comigo, vamos lá. Me ajuda, Samuel e Esiane, que a gente entrou em discussão aqui. Quem que era o avô de Mefibosete? Saul. Saul era o quê? Um rei. Então, se o avô dele era um rei, quem era Mefibosete? Um príncipe. Ele ia assumir o trono do seu avô, do seu pai Jonatas. A sua linhagem era uma linhagem real. Mas uma queda muda a história. E ele recebe aquele rótulo. O pecado da desobediência do seu avô Saul muda a sua condição. Então, de príncipe, ele passa a ser um mendigo aleijado. Aos 5 anos, essa adorável criança fica manca. E naquele tempo não tinha cadeira de rodas, não é? Naquele tempo não tinha aparelho ortopédico, naquele tempo não havia próteses, não tinha nada para aliviar a situação daquele menino. Então, se inicia na sua história uma jornada, um período de trevas, de complexos de inferioridade, de rejeição, de palavras contrárias, de falta de amor. E agora, quem ia cuidar de Mefibosete? Seu pai Jonatas estava morto, seu avô também caiu a espada, seus pés comprometidos. Sua história muda, ele passa a viver de favores, de miséria, sendo chamado de manco, de aleijado, de bandido, de sei lá do que, de desgraçado. Imagina os traumas emocionais daquele garoto. Como é que uma pessoa se enxerga como príncipe recebendo tudo aquilo? Ele se via como alguém que Deus esqueceu. E quantas vezes eu tenho certeza que você coloca a cabeça no seu travesseiro e você fala: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, hein? Só que você é um príncipe e uma princesa. E porque ele achou que Deus esqueceu dele, por tantos rótulos, ele foi parar numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar sem pastos. Outra definição para Lodebar significa silêncio. Lodebar é um lugar seco, onde não se planta nada, não se colhe nada. É um lugar de solidão, de sequidão, de miséria. Lodebar é um lugar onde todos os habitantes mendigos, doentes, habitavam. Era um lugar deserto, era um lugar que ficava 20 quilômetros longe de um rio. Ou seja, não tinha irrigação naquele lugar. Lodebar era um lugar dos excluídos, dos esquecidos, dos discriminados, dos rejeitados. Era um lugar onde a sociedade esquecia. E aquele homem, que tinha na sua essência uma essência de príncipe, que devia estar morando num palácio, se encontra nesse lugar de rejeição, de solidão, de esquecimento, um lugar de deserto. Sabe, a vida às vezes nos expõe a situações difíceis. A gente passa por traumas, por lutas, e nós acabamos num lugar como esse. Num lugar como esse. Lugar de sequidão, de miséria espiritual, de falta de fé, de sensação de abandono, de baixa autoestima, de feridas, de cicatrizes. Mas o teu lugar não é aí. O teu lugar não é em Lodebar. Amém? Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. E não importa quão trágico tenha sido a sua história.
Eu sei que você deve ter passado muitas coisas. O quão emocionalmente você foi machucado. O quanto te rotularam. Você precisa entender que a sua essência é de príncipe, é de princesa, escolhido para viver no reino e desfrutar desse reino e de tudo aquilo que Ele te prometeu. Lodebar não era o lugar para Mefibosete. Jerusalém era o lugar que ele deveria habitar. Lodebar não é lugar de príncipes e princesas habitarem. O seu lugar é em Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz, de abundância, de plenitude. Jerusalém é lugar de cura. É onde tudo é mais fácil, é onde tudo é mais leve. Jerusalém é onde Deus faz nova todas as coisas, onde o seu passado não influencia mais o seu presente, o seu futuro. Jerusalém é lugar de restauração. Era lá que ele tinha que morar e é lá que você tem que morar também. Eu estou dizendo espiritualmente aqui. Jerusalém é onde as feridas são fechadas, é onde você sim tem cicatrizes, óbvio, mas elas servem somente para que o nome do Senhor seja exaltado. Somente para que as pessoas vejam de onde Ele te tirou. Você até precisa ir para Lodebar, viu? É bom a gente ir para Lodebar, porque faz parte do teu testemunho. Mas não é lugar de morada, é lugar de passagem. Sua habitação, sabe onde é? Num palácio. Num palácio. Eu estou aqui, aí Leonardo, desculpa, eu estou aqui, mas estou te olhando. Sabe que eu não tiro o olho de você? Porque o Alexandre, eu nem sei se você se vê assim, mas o Alexandre sempre fala que você é o melhor. É o melhor. Eu não sei se você se vê assim. Como é que chama? Cara que arruma bicicleta. Que ele tem uma loja de bicicleta. E ele é o melhor. Ele tem um monte de troféu e tal. Eu não sei se você é assim, mas a gente te vê como o melhor. Eu não paro de te olhar. Agora eu vou te arrumar um monte de cliente, hein? Ele nem me pagou nada, foi espontâneo. Mas é porque às vezes a gente não se acha o melhor naquilo que Deus colocou em nós, né? É igual a Isiane quando canta, assim, claro, as meninas cantam maravilhosamente bem, mas pra mim, assim, é a voz dela, meu Deus! E eu não sei se ela se vê assim. Ele quer que você saia de Lodebar. Ele quer que você vá morar na presença dEle. Que você vá morar no palácio dEle. Sabe? Muitas vezes a limitação nos impede de chegar no nosso destino. Mas que toda limitação seja destruída no nome de Jesus. Porque você vai estar no lugar que Deus te chamou para estar. E sabe onde é? No palácio. No palácio. Palácio significa lugar de graça e dignidade que recebemos quando Deus nos transforma. É um lugar de beleza, de ordem, de paz, de honra, onde nós somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Salmo 84:10 diz: melhor é um dia nos seus atos do que qualquer em outro lugar. Você é um príncipe, você é uma princesa, sai desse lugar. A gente carrega muita história, mas Ele faz nova todas as coisas. Todas as coisas. E hoje nós vamos sair desse lugar de Lodebar e vamos morar nos palácios. Porque foi para lá que Ele nos chamou. A história de Mefibosete nos ensina muito mais coisa. Preste atenção. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 9, a gente lê sobre a genealogia de Saul. E a Bíblia, nesse capítulo, nos mostra a árvore genealógica de Saul. E é interessante, depois você lê, que nesse capítulo, no verso 40, está escrito assim: este foi o filho de Jonas, Merib-Baal, que gerou Mica. Então, antes da queda de Mefibosete, ele era chamado de Merib-Baal. E sabe o que significa Merib-Baal? Destruidor de Baal. E sabe quem era Baal? Baal era um deus dos povos pagãos. Então o nome dele já dizia que ele tinha sido gerado para ser um grande rei ou
como libertador, que tiraria o paganismo do meio do povo, que lutaria com unhas e com dentes para que o nome do Senhor fosse exaltado. Só que com a queda daquele menino, o nome dele é mudado para Mefibosete, que significa vergonha destruidora. Misericórdia. Meu Deus, aquele menino que outrora nasceu para ser um grande e vitorioso guerreiro, agora recebe o rótulo de vergonha destruidora. Como assim? Amados, eu e você, nós somos gerados para algo grande, para um propósito grande, que glorifica o nome do Senhor. Mas aconteceu algo no meio do caminho. Uma queda, um trauma, uma situação, uma marca, e nós recebemos um rótulo que não condiz com a nossa essência, com aquilo que Deus planejou para nós, com o que nós somos destinados a realizar. A gente acredita nesse rótulo de vergonha, de culpa, de fracasso, e aí a gente desiste de tudo que Deus planejou. É ou não é? Para que você foi chamado? Qual que é o teu propósito aqui na terra? Você já parou para pensar nisso? Quem você realmente é? Quem eu sou? Ontem nós tivemos aqui diversas palestras para as mulheres. E uma das palestras, a palestrante, uma psicóloga de Deus, tá, gente? Ela nos deu um papel. E ela pediu para que a gente preenchesse aquele papel sobre algo que nós somos, que não gostamos, algo que somos e gostamos, enfim. E foi tão difícil preencher. Eu desisti no meio do caminho, Lili, vou confessar. Algumas responderam mais rápido, outras jogaram o papel no lixo, outras colocaram no bolso porque era melhor não mostrar para ninguém. Mas o quão difícil é saber quem nós somos de verdade. Nessa noite você precisa saber quem você é para Deus. Eu vou te ajudar. Você quer? Você quer que eu te ajude a saber quem você é para Deus? Quantos querem? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem muita pouquinha gente, então vou continuar. Vocês querem mesmo? Então levanta a mão. Eu vou te ajudar. Você quer? Você quer, Ale? Quer? Quer, mãe? Bonitinha, fofa. Quer, Luciano? Saber quem você é? Quer? Quer, Matheus? Quer, Iago? Vocês querem? Posso falar quem você é? Quer, Mimi? Quer? João 1:12. Você é filho. Romanos 8:17. Você é herdeiro. 1 Pedro 2:9. Você é geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo escolhido. 1 João 5:18. Você é nascido de Deus. 1 Coríntios 12:27. Você é membro do corpo de Cristo. Ou seja, você não está sozinho. Agora, para tudo. Efésios 1:3. Você é escolhido. Aí, esse para acabar mesmo e a gente ir embora. João 3:16. Você é amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é amado do Pai. Aí, vamos escrachar com tudo quem você é. Mateus 5:13-16. Você é luz, você é sal. Então, não seja menos do que aquilo que Ele projetou para que você seja. Amém? Eu não conheço a história de muitos aqui, mas eu sei que muitos tiveram uma história e uma infância difícil. Passaram por traumas, talvez estejam passando, assim como Mefibosete. O que eu quero te dizer é que não importa o que fizeram, o que falaram, ou o que tenha acontecido, o que realmente importa é que Ele te ama e Ele acredita em você.
Se eu tivesse voz, eu já cantaria. Me ama. Olha. Eu fiz de propósito para todo mundo rir. Mas eu não. Ele me... Ai, Senhor. Gente, de verdade, você acredita que Deus te ama? Seja sincero, vai. Muitos não acreditam, mas Ele te ama mesmo assim. Deus te ama incondicionalmente. Não começa a fazer, senão eu paro tudo e começo a cantar. Faz outra, que o me ama já está aqui na minha cabeça. Brincadeira. Deus te ama incondicionalmente. E o seu amor não depende daquilo que fazemos ou não fazemos. Ele nos ama. E ponto. E o amor de Deus é constante, é profundo. A Bíblia nos diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou seja, mesmo quando você fez tudo errado, quando você ainda faz, Ele continua te amando. Ele não te aprova, mas Ele te ama. Mesmo quando nos sentimos indignos, o amor de Deus permanece firme. Ele nos ama de uma maneira tão intensa. Eu já disse, João 3,16, que Ele manda o seu Filho para nos mostrar o caminho de redenção e nos dá uma nova vida. Você nasceu para algo grande. Só que às vezes o teu grande não é o grande de Deus. O teu grande é... O grande de Deus às vezes é isso. Mas você nasceu para isso. A mãe daquele menino, daquele grande inventor, ela acreditou nele. E ainda que ninguém acredite em você, nem sua mãe, nem seu pai, Deus acredita em você. Deus aposta todas as fichas dele em você. Mas como? Eu me dei mal, eu não fui tão bem assim, eu não sou boa nisso, não está dando certo. Mas nem meus pais acreditam em mim, eu não consigo um bom emprego, eu não tiro boas notas, eu não tenho sorte. Não importa, Ele continua acreditando em você. Ele sabe que você é capaz, Ele conhece a tua essência, Ele sabe que você é capaz de fazer coisas que ninguém fez. Ele confia em você, Ele investe em você, Ele aposta em você, Ele muda o conteúdo da carta, Ele muda toda a sentença contrária. Talvez você tenha ouvido muitas sentenças sendo pronunciadas sobre a sua vida, mas a única sentença que vale nos céus e na terra e que prevalece contra todas as outras vem do Senhor. O nosso Deus é especialista em quebrar sentenças e mudar conteúdos, e Ele está aqui, eu posso senti-lo. Por isso eu quero que você fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Ele acredita em você, Ele não perdeu você de vista. Ele não perdeu você de vista. Depois de 20 anos, Davi se lembra de alguém, de Mefibosete, e de um lugar onde ele devia comer, sei lá como. Ele agora está sentado na mesa do rei. E esse é você vai se sentar na mesa do Senhor. Porque Ele acredita no seu potencial. Afinal de contas, sabe por que Ele acredita? Porque Ele colocou esse potencial dentro de você. Foi Ele que te criou, que te fez. Ele acredita que você é capaz. Não se rotule mais, não permita que ninguém fale aquilo que você não é. Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amados, todos nós enfrentamos rótulos, limitações. Esses rótulos nos fazem nos sentirmos insuficientes, incapazes de realizar, de sonhar. Mas que em nome de Jesus isso seja quebrado hoje da tua vida.
Talvez em terapia isso demorasse anos para acontecer, para que você tirasse essas limitações da tua cabeça. Mas eu creio no poder de Deus e no seu infinito amor. E Ele pode hoje quebrar toda limitação, todo rótulo que você mesmo colocou em você. Porque é Ele que destrói sentenças. É Ele que te capacita para viver tudo aquilo que Ele prometeu para você. Ah, mas eu sou fraco. Na nossa fraqueza Ele nos faz forte. Ah, mas eu sou muito dependente das pessoas. Dependa dEle, para que Ele manifeste através de você a glória dEle. Em nome de Jesus. Esses rótulos vão ser quebrados hoje, sim. E você vai brilhar, porque agora você sabe quem você é. Você sai de Lodebar, você vai para Jerusalém. E você vai ficar metido. Porque você vai se comportar como um príncipe. Na verdade, príncipe não é metido. Príncipe tem sabedoria. Príncipes e princesas sabem a hora de entrar, a hora de sair, como agir, o que falar, como aconselhar. E esse vai ser você. Hoje o amor de Deus vai ser derramado aqui. E Ele vai se manifestar, igreja. Eu posso sentir. Feche os seus olhos, não perca isso. Porque senão você vai sair igual. Mas se você se permitir, se você permitir esse amor de Deus entrar, tudo vai mudar. Você vai perceber e vai vir me contar. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não importa o que aconteceu, não importa o que falaram, Ele te ama incondicionalmente. Feche os seus olhos e adore a Jesus. E adore aquele que te ama, que deu a vida do Filho dele por amor a você. Que nós possamos ser marcados aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos uma marca do teu amor. Vem com essa paixão avassaladora sobre nós, para que possamos entender quem somos e o quanto o Senhor nos ama.